Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor, nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor, nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Ajuda a gente divulgando o nosso canal Clovisman, tá bom assim? Já deixou seu graça e paz ou a saudação? Não ainda? Faça isso agora, escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, graça e paz do Senhor Jesus. Só isso. Estamos conversados? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías, um livro grande, 66 capítulos. Nós estamos lendo um capítulo por dia e fazendo algumas observações. Às vezes dá vontade de ficar um pouco mais de tempo, mas se fizermos assim, a gente nunca acaba, tá bom? Então desculpa, às vezes um texto extenso e a gente fica só nele por um capítulo por dia, tá bom assim? Mas você pode, a partir da nossa conversa aqui, você pode ler um pouco mais, meditar um pouco mais e fazer outras observações a partir das observações que a gente deixa aqui registrado para vocês, tá bom? Isaías capítulo 31 hoje, capítulo 31 hoje do profeta Isaías. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto então. Ainda continua aqui, com relação à confiança nos fortes, nas outras nações, ainda continua na mesma esteira do Egito, de confiar no Egito ainda, tá bom assim? Vamos ler o texto então. Diz assim o capítulo 31 do profeta Isaías: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não são deuses, os seus cavalos carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grandes números de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião, sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á, salvá-la, poupá-la e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filho de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes, pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem a devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados, de medo não atinará com a sua rocha de refúgio, e seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Aqui nós temos o texto, ainda uma continuação aqui, este capítulo continua o tema
anterior, mas de forma mais objetiva, mais direta, mais incisiva. Confiar no Egito versus confiar no Senhor. Confiar nos músculos versus confiar no Senhor. Confiar no poderoso Egito em vez de confiar no Senhor. O tema aqui é a diferença entre confiar em forças humanas e confiar em Deus. A diferença é a mesma coisa que nós vimos aqui no capítulo anterior. A verdade central aqui é a seguinte: Deus é verdadeiro protetor, é o verdadeiro salvador, é o verdadeiro poderoso, é o salvador do seu povo. O problema que nós continuamos vendo aqui é o seguinte: o homem confia em recursos humanos, em recursos visíveis, ignora a suficiência de Deus. O homem continua assim. É esse o problema aqui, que é o mesmo do capítulo anterior. E Isaías então reforça um erro recorrente de Judá. Ele está reforçando buscar a ajuda do Egito, ficar confiante em ídolos, em músculos. O Egito aqui representava a força humana. Cavalos fala de cavalos, força militar. Carros fala de tecnologia, fala de guerra. Exército fala de segurança visível. Deus mostra aqui que o visível não é mais confiável que o invisível. O visível não é mais confiável. Por isso acordemos. Cuidado você, meu irmão, minha irmã, que confia no visível, no palpável, no aparente. Aqui ele vai usar a palavra espírito daqui a pouco. Nós vamos ver aqui a palavra espírito. Ele diz: ai dos que descem ao Egito. Ai dos que descem ao Egito para pedir ajuda ao Egito. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e confiam em cavalos. Eles confiavam em o quê? Em cavalos. Eles confiavam em carros, versículo 1. Eles confiavam em cavaleiros. Eles confiavam nisso, em vez de confiar no Senhor. Os cavalos porque eram fortes. O texto diz assim: não atentam para o Santo de Israel. Eles olham para os cavalos, para os carros, mas não olham para o Senhor. O princípio aqui é confiar no visível pode significar ignorar o invisível que é Deus. Ignorar o invisível poderoso que é Deus. Deus sempre vai agir, gente, e age com sabedoria. E age com sabedoria. Deus não é passivo, Ele não fica indiferente. Deus trará juízo, Ele vai cumprir o que Ele está falando. Ele se levanta contra o mal. Ele se levanta sempre contra o mal. Cuidado, porque confiar no Egito, confiar no aparente pode ser muito perigoso. Deus é espírito. Os egípcios são homens e não Deus. Os cavaleiros, os carros, os cavaleiros e os carros são homens. Força humana é limitada. A força humana... Aqui, Maia, senta aqui. Aqui, Maia, senta aqui. A força humana é limitada, pessoal. A força... Maia, aqui. A força humana é sempre limitada. Deus é comparado a um leão firme, determinado, inabalável. Deus é comparado ao poderoso leão. Mesmo com o barulho de pastores tentando espantá-lo, não há quem possa espantar. Esse leão não recusa, faça o que quiser fazer. Esse leão poderoso não recua jamais. Quando Deus decide agir, nada pode impedir. Nada consegue bloqueá-lo, nada consegue parar. Deus, Ele age como um leão poderoso, como um pássaro forte. Ele protege o seu ninho. Olha essa imagem aqui, olha essa imagem como aves que voam. Essa imagem aqui, olha, como aves que voam. Deus protege, Deus livra. É a promessa aqui. Deus preserva, como um leão e como uma ave que voa. Ele não só julga, Ele cuida, Ele zela, Ele tem intenção de ajudar, Ele tem a intenção de socorrer.
Por isso ele chama, a partir do versículo 6, ao arrependimento. Ele diz: voltai-vos para aquele de quem vos afastastes. Volte-se para ele, versículo 6, gente. Convertei-vos, pois, ó filho de Israel, aquele de quem vocês se afastaram. O povo havia se afastado profundamente. E o Senhor Deus ainda está chamando, pois aquele dia cada um lançará fora os seus ídolos. O retorno ao Senhor, o abandono dos ídolos, restauração na presença do Senhor, restauração diante dos olhos do Senhor. Ele fala aqui sobre a queda do inimigo, a queda da Assíria. O inimigo será derrotado, versículo 8, o inimigo será derrotado. Ele diz: então a Assíria cairá pela espada, não por espada humana, ele diz, mas nem por força militar, mas pelas mãos do Senhor. Mas a ação direta de Deus, as mãos diretas de Deus, o que parecia invencível, ele diz assim: então a Assíria cairá pela espada, não de homem, cai sem a intervenção humana. O Egito cairá sem a intervenção humana, fugirá diante da espada. É como alguém que, diante da dificuldade, do perigo, confia mais em um equipamento do que na orientação do especialista que manja do equipamento. O equipamento pode falhar, o especialista sabe como manipular o equipamento. O especialista, que é Deus, sabe o caminho, sabe como fazer. Assim é confiar em Deus. Confiemos em Deus, dependamos de Deus. A Assíria cairá, ele diz, a Assíria cairá diante da espada e não de homens. Isaías 31 é extremamente, pode ver, é bem curtinho em relação ao 30, ela é bem curtinho. Ela cairá de repente. Nem toda força visível poderá ajudar a Assíria. Quantidade não garante proteção. Muitos cavalos, muitos carros, muitos cavaleiros, nada garante proteção. Deus destruirá a Síria sem que haja humanos. Deus não precisa de ajuda humana, Deus não precisa de músculos humanos, entendamos isso. Deus não precisa, Ele age com autoridade própria. Ele pode até usar os seres humanos, e às vezes usa, e glória a Deus que Ele nos usa, mas nem sempre. Deus é firme em agir. Deus é firme em operar. Nós vamos estar confiantes nos cavalos, cavaleiros e carros, hein? Ou nós vamos confiar no Senhor? Olha, sempre há um caminho de volta, viu? Sempre nós podemos voltar, sem que façamos obras nenhuma, só termos um coração que decide voltar para o Senhor. Deus luta por nós, falando com você, falando comigo. Deus trabalha para te salvar, irmão. Deus trabalha para te libertar, para te restaurar. Deus trabalha para nos trazer para perto. Onde você tem colocado a sua confiança? Onde nós temos colocado a nossa confiança? Nós dependemos mais dos recursos ou de Deus? Nós dependemos mais dos recursos? Existe algo que substitui Deus na sua vida? Existe algo que está substituindo Deus aí no seu viver, irmão? Existe alguma coisa que está substituindo a palavra, a direção, a orientação do Senhor? Hoje, Deus está chamando a nossa atenção. Ele está chamando você para abandonar as dependências erradas. Está chamando você e a mim para confiar nele, no invisível, a retornar ao lugar certo, que é na presença dele. Talvez nós estejamos descendo ao Egito, procurando carros, cavaleiros. Deus diz: volta para mim. Talvez você esteja atrás de carros, cavaleiros, cavalos, força humana, força bélica. Que tal se eu e você hoje voltarmos para o Senhor e depender dele de verdade, dele? Não importa o que aconteceu. Isaías 31 então aponta para a proteção, para a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Esse 31 aponta para Cristo. Cristo é o nosso defensor. Ele disse: mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele luta por você, ele luta por mim, ele protege, ele salva, ele vence inimigos. Ele venceu, na verdade. Ele venceu em Cristo. Você e eu, nós encontramos segurança verdadeira. Nós encontramos segurança verdadeira.
em Cristo Jesus. Esse Cristo invisível aos olhos, mas palpável com a nossa fé, palpável. Isaías 31, esse texto curto aqui, ensina a gente a confiar em Deus e não no homem, que é limitado. Deus é superior a qualquer força humana. Deus é superior a qualquer força humana. Deus é firme na ação. Deus é firme no amor. Deus é firme. Arrependimento é necessário. Arrependimento é necessário. A vitória vem do invisível. A vitória vem do invisível e não do visível. Cuidado, porque você e eu, nós podemos estar vivendo dependentes de homens. Quando o Senhor chama a gente para confiar nele, para depender dele. Então convertei-vos, pois, ó filho de Israel. Convertei-vos àquele de quem tanto vos afastastes. Convertei-vos a ele. Esta é a palavra para essa manhã. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participar conosco. Peço a vocês também que estejam orando por nós. Orações de um justo pode manter seus efeitos, não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente. As contas para vocês ajudarem a gente se encontram aqui abaixo nas descrições desse vídeo. Nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar, não ajudar. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.